E o ministro Alexandre de Moraes decidiu agora há pouco abrir um inquérito contra Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A decisão ocorre depois de Paulo Gonet pedir a investigação sobre atos do parlamentar nos Estados Unidos para denunciar junto ao governo Trump abusos em decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a PGR, Eduardo tenta interferir no judiciário para beneficiar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gonet também sugeriu ao Supremo que autorize a Polícia Federal a realizar oitivas com diplomatas do governo Lula, que atua nos Estados Unidos, sobre as articulações de Eduardo Bolsonaro. Bom, e sobre esse caso, ainda de acordo com a CNN, o PGR, Paulo Gonet, e o delegado Fábio Schor estão entre os alvos de possíveis sanções por parte do governo americano. Segundo o canal, Gonet e Schor foram incluídos nos relatórios enviados ao Departamento de Estado e ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sob a acusação de colaborar com a violação de direitos humanos e também perseguição política no Brasil. E sobre estes e outros assuntos, o nosso contato agora é com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Deputado, muito boa noite, seja bem-vindo de volta em Oeste Sem Filtro, obrigada pela entrevista. Boa noite a todos vocês, satisfação novamente falar com essa seleta audiência. Deputado, eu lembro que em março deste ano o senhor concedeu uma entrevista para a gente e no exato dia da entrevista saiu a notícia de que a Procuradoria-Geral da República tinha pedido o arquivamento de uma ação que era do PT, que pedia uma investigação contra o senhor, inclusive pedindo a apreensão do seu passaporte. E aí nós, inclusive, lhe perguntamos se, diante daquela decisão da PGR, na época, se o senhor voltaria para os Estados Unidos. O senhor disse que não, queria permanecer por aí. Antes da gente chegar no caso de hoje, eu queria que o senhor trouxesse um breve resumo de lá para cá, como é que tem sido a sua atuação aí nos Estados Unidos em relação à situação política brasileira, para a gente entender um pouco cronologicamente que pé nós estamos agora, deputado. Vamos lá, vou começar resgatando aqui desde a eleição do Trump. Quando o presidente Trump foi eleito nos Estados Unidos presidente, 5 de novembro do ano passado, vieram notícias na imprensa dizendo que os ministros estavam fazendo piada sobre a possibilidade de perder os seus respectivos vistos americanos para entrar nos Estados Unidos. Depois, mais para frente, ocorreu essa ameaça de apreender o meu passaporte, logo depois que o presidente americano Donald Trump fez uma menção honrosa a mim, ao meu pai e à minha família durante o evento conservador CPAC, maior encontro de conservadores do mundo. E eu acho que isso daí ligou um sinal de alerta neles, porque eles começaram a construir uma narrativa. Eu lembro de alguns deputados do PT, do PSOL, do PDT, subir na tribuna da Câmara para dizer que eu estava cometendo um crime de soberania contra a soberania nacional por estar conspirando, se sabe, sei lá o que, com os norte-americanos. E aí eles pediram para que o meu passaporte fosse apreendido, numa tentativa de me brecar, de impedir esse meu trabalho internacional e me obrigar a jogar apenas o jogo deles dentro do Brasil, porque dentro do Brasil eles controlam tudo. Não preciso ir muito longe para vocês verem. O presidente da Câmara dizia abertamente uma opinião mais favorável a se analisar a anistia. O Moraes simplesmente mandou seus capangas da Polícia Federal irem visitar o pai do presidente Hugo Mota numa total covardia. O Hugo Mota é vítima nisso tudo e o Alexandre de Moraes, ato contínuo, fez um jantar. E aí, nesse jantar, começou a fazer chacotas, outras matérias da imprensa dando conta de que me chamaram de bananinha, de covarde, etc. Só que agora quem está dando risada sou eu. Talvez aí o Alexandre de Moraes esteja vendo a bananinha entrar de uma maneira que ele não gosta. Mais para frente, eu tive uma reunião junto com o deputado norte-americano Corey Mills, da Flórida, um veterano de guerra, primeiro mandato, pessoa que tem sido proeminente dentro da Câmara dos Deputados norte dos Estados Unidos, até fala-se que pode sair ao Senado na próxima eleição, e numa conversa com ele apresentei o tema do Brasil, ele se interessou, e na semana seguinte ele cumpriu com a palavra dele. Ele disse que faria uma pergunta durante uma oitiva do secretário de Estado, Marco Rubio, que equivale ao nosso chanceler, sobre o Brasil. E ele pergunta sobre a possibilidade de sancionar Moraes. Marco Rubio, então, responde, dizendo que sim, há uma grande probabilidade de que essa sanção contra o Moraes ocorra,
né, tudo relacionado a violações de direitos humanos, pois trata-se da Lei Magnitsky, e também sobre a interferência do Alexandre de Moraes na jurisdição norte-americana, porque ele já expediu mandados de prisão contra cidadãos americanos com base em tweets que eles deram a partir do solo americano. Ele impede a livre entrada de empresas como a Rumble e a Truth Social ao Brasil, segue censurando outras pessoas que vivem sob a jurisdição norte-americana, que é o caso do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino e do Alan dos Santos, que perderam as suas contas nas redes sociais, tiveram contas bancárias congeladas e assim por diante. E a gente ainda bota um conteúdo a mais, que são os inimigos que o Moraes coleciona nos Estados Unidos. Ele prendeu durante 4 horas Jason Miller no aeroporto dos Estados Unidos, sem qualquer motivo, em 2021. Ele baniu o X do Brasil, empresa do Elon Musk, e depois congelou as contas da Starlink. Nessa oportunidade, uma das pessoas que mais criticou o Alexandre de Moraes foi hoje um dos principais assessores do Trump, que é o Stephen Miller. Então, tudo isso deixa o governo norte-americano sem saída, a não ser começar a utilizar desses mecanismos diplomáticos e de sanções para tentar segurar um pouco o ímpeto do Alexandre de Moraes. E eles estão batendo cabeça, finalizando. Por quê? Porque até ontem eles faziam chacota. Eles acordaram quando o Marco Rubio disse que estava analisando e que há uma grande chance de se sancionar o Alexandre de Moraes. E a partir daí, eles começaram a tentar fazer alguma coisa. Só que eu vejo que já é tarde demais. Até porque hoje o Procurador-Geral da República jogou uma pá de cal em qualquer possibilidade do Trump não sancionar o Moraes. Porque o Procurador-Geral da República corrobora aquilo que nós sempre falamos, que o Brasil vive um estado de exceção, que o judiciário não segue as leis, ele segue o vento político. E o Trump sabe melhor do que ninguém desse tipo de coisa, porque ele sofreu na pele aquilo que os americanos chamam de lawfare, o ativismo judicial. Então, eu acho que, nesse contexto todo, a gente está muito próximo de que Alexandre de Moraes seja sancionado, bem como, sim, né, já vejo matérias da imprensa também dando conta disso, os escritórios de advocacia dos parentes e pessoas próximas do Alexandre de Moraes sejam também analisados pelo State Department para saber se são merecedores ou não dessas sanções. Perfeito, deputado. Deixa eu abrir aqui para mais perguntas dos nossos comentaristas. Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Obrigado pela entrevista. Acho que ele não está ouvindo, Paula. Ele está fazendo, acho que é um problema com o retorno dele. Agora sim. Agora sim. Então, deputado, boa noite mais uma vez. Obrigado pela entrevista. Eu vi uma postagem que o senhor fez agora há pouco no X, que chama a atenção e eu queria trazê-la aqui até para ouvi-lo, justamente nesse ponto. O senhor falou assim, ó, quando arquivou o pedido para apreender o meu passaporte, lá em 18 de março, o PGR disse que a atividade era lícita, portanto, não havia nada errado, trocando em miúdos. Sigo fazendo o mesmo trabalho. Qual é o fato novo para agora ele dizer o seguinte: a investigação se deve a reiteradas condutas? O que aconteceu? Qual é a mudança? Eu estou repetindo a sua postagem justamente para que o senhor fale para todos os que estão nos acompanhando. É que eles acordaram agora, Silvio. Não é nem um caso deles quererem apenas me humilhar, me desdenhar, falar que eu sou covarde, que eu fugi para os Estados Unidos. É porque eles são arrogantes. Eles estão embebedados do seu próprio poder e isso não permitiu que eles enxergassem que, de fato, a gente estava fazendo um trabalho muito bom aqui nos Estados Unidos, levando a verdade para a Casa Branca. Não é um trabalho que eu faço sozinho, tem mais pessoas que me ajudam. Não vou ficar citando nomes aqui até para preservá-los, né? Mas você vê só, ele está dizendo que agora sim é válido abrir investigação. Eu vi o Lindbergh Farias, que o Lindbergh Farias é um dos arrolados para ser ouvido. Eu falei, calma aí. O Lindbergh Farias é aquele cara que entrou com um pedido para confiscar meu passaporte e ele disse que a minha atividade era legal. Agora mudou. Eu acho que a gente tem que entrevistar o Paulo Gonet para saber dele o que ele está entendendo que mudou nessa relação. E estão agora pressionando até o meu pai, talvez aí ensaiando uma prisão preventiva, falando que o Bolsonaro deve explicação, porque é o filho dele que está nos Estados Unidos e está sendo financiado por ele. Enfim, eles estão querendo criar uma narrativa de que eu estou aqui fora trabalhando apenas para beneficiar o Jair Bolsonaro, quando não é isso. Eu estou querendo corrigir uma injustiça e a gente sempre falou que o primeiro ponto é uma anistia ampla
Por que é uma anistia ampla? Porque não é só para as pessoas de 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes perseguiu várias outras pessoas. A prisão e condenação a mais de 8 anos de cadeia do Daniel Silveira, ela não é justa. A situação da juíza Ludmila Lins Grillo aqui nos Estados Unidos, que é a primeira juíza que eu vejo que perde até a aposentadoria, a pena máxima que deram, né, para Ludmila Lins Grillo, a aposentadoria compulsória, ela não consegue se beneficiar dos seus proventos, porque Alexandre de Moraes congelou a conta dela no Brasil. Então é uma gama muito grande de pessoas que foram atingidas por essa sanha psicopata. E eu falo psicopata não no sentido de ser um adjetivo pejorativo, mas no sentido literal da palavra. Porque eu não consigo entender como que uma pessoa joga velhinhos e senhoras na cadeia e condena a 14 anos de idade, sem se comover, sem ter misericórdia, sem ter piedade, acusando elas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe armado, sendo que não foi apreendida nenhuma arma e dado nenhum tiro no dia 8 de janeiro. Então a gente está diante de um claro movimento político para tentar derrubar o Jair Bolsonaro, e quem está pagando o pato no meio desse caminho todo são, infelizmente, essas humildes e pessoas simples do 8 de janeiro. Porque tem vendedor de pipoca, vendedor de sorvete, autista, mendigo, uberista, tem todo o Brasil ali dentro, de pessoas simples. Não são, obviamente, terroristas. E o que eu faço aqui, de levar essa verdade para cá, de fato a gente choca as autoridades norte-americanas. Porque elas olham para isso e falam, meu Deus do céu, sabe? Como é que o Brasil está num ponto desse? Ninguém conseguia imaginar. Porque isso daí é situação típica, né, de países de quinto mundo, né, de países pequenos, que vivem ditaduras e acontecem coisas lá que ninguém se importa, não com o Brasil, né, uma das maiores economias do mundo, um país que é metade da América do Sul, em termos de população e território. Então isso tudo daí está mostrando que nós estamos do lado certo, nós estamos com a verdade. E o Paulo Gonet mostra mais uma vez que no Brasil não existe poder judiciário, existe perseguição. Até um mês atrás, o que era uma atividade ilícita, agora virou uma atividade quase que terrorista. Eles estão batendo cabeça, Silvio, porque eles não entenderam ainda a gravidade das consequências que eles vão sofrer. O último sancionado, eu acho que foi até alguém da América Central, se não me engano, da Nicarágua, o juiz sancionado pelos Estados Unidos, ele não pode ter uma conta de e-mail do Yahoo. Vocês têm noção que o Alexandre de Moraes ele não vai conseguir abrir uma conta no Uber? Que se ele for registrar o celular dele para dirigir no Waze, se bem que ele deve ter motorista, né? Ele não vai conseguir abrir o Waze, ter uma conta no Waze? É muito grave. Isso aqui é tratado com muita seriedade, que para eles é mais um. Vamos calar a boca de mais um. Desde 2021 a gente está ali desmonetizando a Bárbara do Chatolisei, o Bernardo Kister, um monte de gente. Vamos aqui mandar essa empregada doméstica, cidadã americana também, vamos mandar um mandado de prisão preventiva contra ela, a Flávia Cordeiro. Acabaram de cair do cavalo, porque eles estão vendo que realmente está se aproximando uma consequência muito séria e não vamos permitir que eles façam, finalizando, a narrativa de que eu estou trabalhando contra os brasileiros. Não, eu estou trabalhando para colocar um freio em Moraes, Fábio Schor, os juízes dele, né? O Marco Antônio Vargas, o Ayrton Vieira. Essas pessoas têm que parar de fazer o que elas estão fazendo para que a gente volte a ter uma democracia normal. Isso daí sim é o meu objetivo. Agora, se o Lula for comprar a briga do Alexandre de Moraes e quiser mergulhar o Brasil numa aventura correndo o risco de que o povo brasileiro inteiro seja sancionado, aí é culpa do Lula, não é culpa minha. Nunca trabalhei pela sanção de brasileiros, trabalho pela sanção de Alexandre de Moraes, um claro violador de direitos humanos. Adalberto Piotto, deixa eu só registrar aqui, deputado, são 18 horas e 50 minutos, nós estamos ao vivo em Oeste Sem Filtro, mais de 125 mil telas simultâneas acompanhando o nosso programa. Também quero registrar quem nos acompanha pelas TVs e rádios em todo o Brasil acompanhando essa entrevista. Quero agradecê-lo mais uma vez a gentileza de conversar conosco. Eu vou passar agora para o Adalberto Piotto. Deputado, boa noite. Uma vez mais, bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro. A minha pergunta é sobre uma explicação, uma tentativa de justificativa que o Supremo Tribunal Federal daria ou está tentando passar como uma narrativa que a aplicação eventual da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, ou possivelmente contra o Paulo Gonet, ou mesmo o delegado Schor, seria um atentado à soberania brasileira. O senhor já explicou aí que os Estados Unidos estão investigando mandados de prisão, perseguição política
atentados contra a liberdade de expressão de cidadãos americanos, ou seja, direitos civis nos Estados Unidos são um assunto muito sério. Soberania americana é um assunto muito sério. Segurança interna, só para lembrar o caso, obviamente, do passaporte do Felipe Martins, é um assunto muito sério, num país que teve o 11 de setembro nem faz tanto tempo assim. Como é que o governo americano está vendo essa possível alegação brasileira, sobretudo do entorno do Supremo, de que seria um atentado à soberania brasileira, a aplicação da lei contra um ministro do Supremo? Eles devem ter ligado também o modo Nelson Piquet on, né? Porque faz muito tempo já que esses abusos ocorrem. Eu acho engraçado porque quando o ministro Barroso confessa publicamente de que, enquanto presidente do TSE, ele cooperou, pediu, na verdade, né, a intervenção de autoridades americanas na nossa eleição, ninguém considerou isso daí abuso, né? Ninguém considerou isso daí interferência. Quando a esquerda saiu pelo mundo afora gritando Lula livre, falando que ele era vítima de uma perseguição e etc., pelo Poder Judiciário brasileiro, ninguém considerou isso aí interferência. Então, como é que o meu trabalho aqui pode ser considerado interferência? Eu não consigo ver, né, que o governo Trump volte atrás naquilo que disse o secretário de Estado Marco Rubio, onde provavelmente o Alexandre de Moraes ele será sancionado. E eu acho, inclusive, que ele vai ser sancionado a título de dar o exemplo, uma punição exemplar, para desencorajar outras pessoas a fazerem o mesmo tipo de coisa contra empresas americanas ou invadir a jurisdição norte-americana ou mesmo violar direitos humanos. Eu não vejo essa possibilidade acontecendo, porque já há o aval, quando o Marco Rubio, quando o secretário de Estado fala publicamente que ele provavelmente vai sancionar alguém, é porque ele já tem um aval de outras autoridades. Eu lembro, durante o governo do presidente Bolsonaro, determinadas medidas, não é só o presidente tomar a decisão, aquilo tinha que ser construído. Né? Ó, o MJ tem que dar o ok, o ministro da Defesa tem que dar o ok, o GSI tem que dar o ok, para depois ir para a mesa do presidente. E hoje em dia, eu acredito, né, que esteja sobre a mesa do Trump a sanção do Alexandre de Moraes, a ordem executiva para sancioná-lo. Então eu vejo que há muito pouco espaço, para não dizer quase nenhum, ainda mais depois do dia de hoje, onde eu ainda tenho que postar o vídeo em inglês que eu fiz e vou mandar para todas as autoridades americanas que eu conheço, dando conta de que o Procurador-Geral da República agora acaba de mudar de versão e dizer que eu mereço ser investigado, né, que eu mereço talvez ser punido, condenado a mais de 12 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu realmente estou vendo que cada vez mais o STF não, né, porque não são todos, o Alexandre de Moraes e a sua equipe vai se desesperar. E agora, eu acho que, com a clareza de que esse momento se aproxima, os policiais federais que, porventura, venham a cumprir os mandados do Alexandre de Moraes ou do Paulo Gonet para achacar, para extorquir, para extorsionar Jair Bolsonaro ou qualquer outro tipo de pessoa, vocês saibam que vocês também vão entrar na mira aqui dos norte-americanos.